Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que acompanha o nosso canal e clicou aí nesse vídeo, seja muito bem-vindo e seja abraçado por nós e pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? A paz do Senhor a todos meus amigos, meus irmãos. Mais uma vez quero trazer uma palavra poderosa para mim e para a tua vida, a qual fala muito ao meu coração. Hoje nós vamos tratar sobre fé. Amém? Você tem fé? E qual o tamanho da sua fé? Glória a Deus. Hoje nós vamos ver um exemplo muito bonito e muito grande e muito conhecido que transforma vidas até hoje. Glória a Deus. Acompanhe comigo em Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 14 e o verso 17. Diz assim o verso 14: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Verso 17: Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Glória a Deus. Olha só o que a Bíblia está dizendo aqui. É uma palavra de confronto para nossas vidas. É ou não é verdade? Você concorda comigo? Eu quero deixar dois pontos aqui super importantes, né? Primeiro, um deles é a pergunta que vai dizer assim: que tamanho é a sua fé? A sua fé é do tamanho do teu sonho? A sua fé é do tamanho de uma transformação da tua casa, do teu lar? A tua fé é do tamanho dos teus objetivos? Ou a tua fé é aquela que vai te conduzir ao céu? Glória a Deus. Versículo 17 diz assim: a fé sem obras é morta. Nós sabemos, queridos, e é bem verdade isso, é algo muito tocante em nossas vidas, que se nós temos fé em algo, mas nós não batalhamos para conseguir aquilo, nós sabemos que nós vamos nos frustrar. Irmão Michel me deu um exemplo. Eu quero cursar uma faculdade. Eu tenho fé, porque fé é acreditar naquilo que você ainda não viu. Não é verdade? Então, irmão Michel, eu quero cursar uma faculdade. Eu tenho fé, eu acredito que eu já estou com o meu certificado na mão, com o meu diploma na mão, e eu vencerei. Porém, meu amigo, se você não descolar, né, o bumbum do sofá, da cama, da frente da televisão, você não vai conseguir, nem iniciar, na verdade. Então, para mim concluir uma faculdade, eu preciso me inscrever, eu preciso passar pelo processo e eu preciso iniciar. E eu não posso estar faltando, né? Porque matéria reprova e eu não vou conseguir passar. Então, se não tiver um esforço que se concretiza como obra, né? Obra, aquilo que é feito, aquilo que nós conseguimos fazer e realizar por nós mesmos. Essas são as nossas obras. A fé, ela fica aqui, ó. A fé, ela fica aqui. A fé é espiritual. Mas as obras é carnal. As obras nós temos que praticar. E o versículo 19 diz assim: mas dirá alguém, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o crê e estremecem. Olha só que interessante. Nós sabemos que nós devemos ter fé e nós sabemos que nós devemos ter ação para a nossa fé. Se nós cremos, beleza, ok, amém, né? A Bíblia diz que nós fazemos bem em crer. Mas só crê, os demônios, Satanás também crê, também acredita, porque ele foi expulso de lá. Então ele acredita, todo aquele que tem fé é aquele que acredita em Deus.
que acredita que Deus existe, né? Então, se você tem fé, somente fé, você está se igualando ao inimigo, porque o inimigo também tem fé e acredita que Deus existe. Mas ao contrário de nós, o inimigo ele estremece, o inimigo ele treme, o inimigo ele tem medo, ele se abala suas estruturas, porque ele sabe que Deus ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aí eu volto para o versículo 14. Porventura a fé pode salvá-lo? A Bíblia é inúmera e tem exemplos de fé. Um dos maiores exemplos de fé que nós conhecemos hoje é Abraão. Abraão é conhecido como pai da fé e como pai de multidões. Por que ele é conhecido assim, irmão Michel? Porque Deus, desde o início da trajetória dele, diz: ó, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e das coisas que nós não vemos. Das coisas que se esperam, na verdade, e das coisas que nós não vemos. Olha só que interessante. Então Deus ele vai fazer uma promessa na vida de Abraão. Deus ele vai lançar uma promessa na vida de Abraão. E se Abraão não aceita? E se Abraão não acredita naquilo que o Senhor fala? Ele seria hoje um exemplo de fé? Ele seria hoje um exemplo de nação, de pai de multidões? Eu digo e afirmo, sem dúvida nenhuma, que ele não seria. Abraão ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu a voz de Deus e ele acreditou na promessa. Eu vou liberar uma palavra na tua vida. Hoje, você está ouvindo a voz do Senhor? Hoje você está ouvindo aquilo que o Senhor está falando ao teu coração? Ou você está fingindo que está ouvindo e você não acredita naquilo que o Senhor tem para ti? Saiba que o Senhor tem os maiores projetos para minha e para a tua vida. É você mesmo que está assistindo. Deus tem promessa, Deus tem chamado para a tua vida. Jamais desista, mas persista e creia, tenha fé. Mas é algo, querido, que nós temos que saber de que forma que nós vamos chegar na nossa promessa. Nós vamos caminhar até a nossa promessa, nós vamos correr até a nossa promessa. Qual é a nossa reação diante da nossa promessa? Abraão ele pegou a sua promessa e ele acreditou e foi, ele saiu, ele pegou todas as suas coisas e saiu da sua parentela. E Deus ele vai provar Abraão em mais um momento. Ele vai pedir o seu filho Isaque ao sacrifício. O que Abraão vai fazer? Imediatamente ele vai, mas chega na hora, Deus ele age de providência. Então Deus ele quer saber se você tem fé e você acredita. Que tamanho é a tua fé? Fica a reflexão para mim e para você. Um abraço, tamo junto!